Bom dia, querida aluna, querido aluno. Bom dia, turma. Bom dia, nono ano. Começaremos hoje aqui, pessoal, a falar de um conteúdo bem diferente para vocês, né? A gente finalizou toda a parte de concordância, tá? E a gente vai entrar aqui agora em projeções ortogonais e perspectiva. Na verdade, toda vez que a gente entra no quarto bimestre, né, a gente finaliza aquilo que a gente está dando durante um ano e dá uma pincelada, né, no conteúdo do que vocês vão ver na primeira série. Tá? Na primeira série, vocês vão trabalhar direto com vistas ortogonais ou vistas ortográficas, né? São projeções ortográficas. E a gente agora vai falar um pouquinho de como é esse início. Né? A gente vai entender, vocês vão entender agora um pouquinho para que quando vocês entrarem na primeira série, vocês possam já ter sentido o gostinho disso. Vai ser assim, uma degustação daquilo que vocês verão na primeira série do ensino médio. Tá legal? Então, ó, eu coloquei aqui que, partindo da ideia de que a geometria se origina da percepção visual, uma de suas aplicações é a representação de objetos conforme o ponto de vista de quem observa. Então, a gente vai trabalhar aqui sempre com algum objeto, né, sendo projetado numa vista frontal, lateral, superior, em planos horizontais, verticais, laterais, enfim. E sempre também tendo um ponto de vista, como se fosse um observador. Ok? Então, a gente vai trabalhar com o capítulo 8 do livro de desenho geométrico, onde já começa a falar sobre isso. Ok? Então, vamos lá, vamos avançar aqui e vocês vão entender melhor. Vocês todos já devem ter feito aquela brincadeira, né, de botar a luz assim na mão e projetar a sombra na parede, como a gente está vendo essa imagem aqui, ó, como se fosse aqui, ó, um cachorrinho aqui na parede, como se a sombra de um cachorrinho na parede. Isso é uma projeção ortogonal, né? Veio a luz e projetou aquela sombra exatamente como está a mão na parede, tá? Então, essa sombra projetada sobre a superfície da parede nos dá a ideia de projeção ortogonal. Tá? O termo ortogonal ele vem do grego ortos, que significa reto, e gonia, que significa ângulo. Tá? Assim, a projeção ortogonal de uma figura é obtida projetando-se todos os pontos dessa figura num sentido perpendicular. Por isso que tem a questão ali do ângulo reto, né? Ela é perpendicular sobre um plano. Tá legal? Bem, vamos aqui aos exemplos. Eu coloquei 3 exemplos para vocês, tá? De como as figuras, né, podem ser projetadas. Então, a gente tem aqui, ó, um ponto, tá? Um ponto A. Tem aqui um segmento de reta AB, que também está sendo projetado. E aqui uma figura plana, um quadrilátero, ok? Bem, quando você tem o plano, que é um plano de projeção aqui embaixo, que é o plano alfa, e você tem um ponto a ser projetado, reparem que a distância dele, né, do alto para o baixo, está determinada por esse tracejado aqui. E que a projeção, nesse caso, vai ser sempre do mesmo tamanho. Tá? Então, você tem um ponto, a projeção dele. Repare que tem aqui também, ó, aquele símbolozinho de 90 graus. Então, isso significa que a distância do ponto à projeção dele é com esses pontinhos e você tem aqui um ângulo de 90 graus, por isso essa projeção ela é perpendicular, ok? Bem, então você tem o ponto e a projeção do mesmo tamanho, A e A1. Nesse caso aqui, você tem um segmento AB. Se vocês notarem, ele não está paralelo ao plano, ele está oblíquo, tá? Uma projeção de uma semirreta oblíqua. E a gente pode notar o seguinte, a projeção ela sempre vai ser reta. Por mais que ela esteja inclinada, quando você olha de cima para baixo, formando esse ângulo de 90 graus dos dois pontos, essa projeção ela vai ficar de que forma? Totalmente plana, né? Então ela paralela aqui ao plano. Então A1 e B1 é a projeção ortogonal do segmento AB sobre o plano alfa. Se isso aqui tivesse mais inclinado ainda, esse segmento AB seria ainda menor, porque ele pegaria só a projeção. Tá? A gente teria ele na verdadeira grandeza
se ele tivesse totalmente paralelo ao plano e não tivesse inclinado. Mas isso também é uma questão que a gente vai ver lá na primeira série do ano que vem. Tá legal? Bem, aqui temos aqui, ó, um quadrilátero ABCD, ó, ABCD, e A1, B1, C1 e D1 é a projeção ortogonal desse quadrilátero ABCD sobre o plano alfa. Tá? Então, ele está totalmente paralelo ao plano, tá? E a projeção dele é do mesmo tamanho. Então, ela aqui não mudou. Esse plano ABCD, ele não está inclinado, tá? Ele não está oblíquo. Então, aqui a gente tem, só para que vocês possam ter ideia, né? A gente tem a projeção do ponto, da reta e do plano. Tá legal? Vamos avançar aqui. Bem, vamos entender aqui agora um outro detalhe super importante quando a gente fala aí de projeção ortogonal ou projeção ortográfica. Nem sempre a projeção de um único plano é suficiente para descrever todas as características de uma figura espacial. Então, a gente vai ver aqui o exemplo de um objeto cilíndrico, né? De um cilindro. O cilindro é uma forma muito utilizada quando a gente trabalha em geometria descritiva. Tá? Se eu tenho uma projeção que vem de cima para baixo, a gente chama de projeção horizontal, num plano horizontal. Você vem lá de cima para baixo, o plano está horizontal aqui. Tá? Então, se o observador está olhando esse cilindro de cima para baixo, a projeção dele é apenas o quê? Uma circunferência. Tá? Então, a projeção ortogonal do cilindro em um plano horizontal e paralelo, que é importante, a uma de suas bases, corresponde a um círculo ou uma circunferência. Ah, mas aqui eu não vejo uma circunferência, aqui eu vejo uma figura oval. Por quê? A gente está vendo, enxergando esse plano aqui, esse plano alfa, em perspectiva. Então, uma coisa que a gente vai entender muito aqui agora, pessoal, toda vez que a gente tiver em perspectiva, e a gente vai ver que tem alguns tipos de perspectiva diferente, e nesse caso é a perspectiva isométrica, a gente vai ter essa alteração aqui. A gente sabe que isso aqui é uma forma circular, e essa daqui também, porém, como a gente está vendo de um ângulo que não permite essa visualização, ela sempre tem uma distorção. Tá? Se eu estivesse olhando totalmente de cima, num ângulo de 90 graus, eu veria uma circunferência, e a projeção é uma circunferência. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está tendo uma projeção aqui de um plano paralelo e vertical. Tá? Então, a gente tem aqui o cilindro no espaço, tá? E uma projeção dele. Ó, a projeção ortogonal do cilindro em um plano vertical, tá? Paralelo à face lateral, corresponde a um retângulo. Tá? Então, a gente consegue ver aqui que você olhando um cilindro, se você pegar um copo e olhar totalmente de frente, você sabe, na projeção dele também vai ser um retângulo. Né? Então, é claro que a gente aqui está vendo como se fosse um paralelogramo, mas porque também, da mesma forma que aqui, o plano encontra-se em perspectiva. Tá? Porém, a projeção ortogonal de um cilindro, tá? Em um plano paralelo, será sempre um retângulo. Tá legal? Bem, eu só queria passar mais um desafiozinho agora para vocês aqui, enquanto a aula está rolando. Tá? É o seguinte, como seria a projeção ortogonal de um cone nos planos horizontal e vertical? Como é que seria, né? Se eu tivesse o cone no lugar desse cilindro e o cone no lugar desse cilindro, como é que ficaria essa projeção? E aí, galera, o que vocês acham? Vamos avançar aqui. Agora a gente começa a entrar aqui num conceito um pouco mais profundo, que a gente vai falar aqui dos diedros. Tá? Prestem muita atenção nesse desenho aqui, onde você tem aqui, ó, esse plano, né? Você tem esse, e temos aqui essa divisão do primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. O diedro é o espaço onde vai se encontrar um objeto, e esse objeto será projetado nesses planos. Tá? Vamos entender o que está escrito aqui.
Ao observar apenas uma dessas projeções, um círculo ou retângulo, não é possível identificar que a figura original é um cilindro, ainda falando daquela figura anterior, tá? Por isso usamos um plano horizontal PH, que é esse aqui, e um plano vertical PV, que é esse aqui, perpendicular ao primeiro. Então, esse aqui é perpendicular, a gente tem um símbolozinho aqui de 90 graus. Esses planos dividem o espaço em 4 partes chamadas diedro, que significa 2 planos, né? Então, esses diedros, tá? Como a gente tem aqui para baixo também, ó, que é o terceiro e o quarto, eles são muito utilizados na geometria descritiva. Porém, a gente vai ver aqui que a gente vai utilizar inicialmente o primeiro diedro. Coloquei essa observação aqui, gente, que eu acho importante para vocês entenderem um pouquinho mais, que diz o seguinte: o uso de um ou do outro sistema dependerá das normas adotadas por cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos é mais difundido o uso do terceiro diedro. Nos países europeus, o mais difundido é o uso do primeiro diedro. No Brasil, no mesmo caso que na Europa, também a gente usa o primeiro diedro muito aqui, tá? Porém, nas indústrias oriundas dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, poderão aparecer desenhos representados também no terceiro diedro, tá? Então, a gente vai praticamente trabalhar nesse espaço aqui, que é o primeiro diedro, inclusive com mais uma projeção aqui, que seria a lateral esquerda. A gente vai ver isso também depois, tá? Não fiquem assim, achando, caramba, o que é isso que eu estou vendo? É uma coisa do outro mundo. Não, não é. A gente está trabalhando aqui com projeção e perspectiva. Tá? Então, agora vocês terão uma base super importante para que vocês comecem o ensino médio, né, na primeira série, já entendendo um pouco mais sobre esse conteúdo. Ok? Vamos avançar aqui, então. Assim, com as duas projeções combinadas, chegamos mais perto de obter a representação espacial da figura em questão, tá? Que a gente tem aqui, ó, a projeção no plano vertical, que é uma posição que a gente vai chamar de vista frontal, e aqui no plano horizontal, que a gente vai chamar de uma vista superior do objeto. A gente pode ter uma terceira aqui por trás ainda, que seria uma projeção lateral, que representaria a vista lateral, ou lateral esquerda. Tá legal? Como eu coloquei nesse exemplo aqui, ó. As projeções ortogonais correspondem às vistas ortogonais da figura projetada. No caso de um cilindro, o círculo corresponde à vista superior e o retângulo corresponde à vista frontal. Mas o retângulo também pode ser representado na vista lateral, né? Porque vai ser igual à da frontal. Né? O objeto ele tem uma forma que é circular em todo o seu entorno. Porém, se o objeto, modelo, for complexo ou tiver muitos detalhes, usamos um terceiro plano, perpendicular aos outros dois, que é o plano lateral, que eu acabei de falar. Tá? Então, você tem aqui a projeção do plano vertical, que é a vista frontal desse objeto. Você tem da vista superior, né, essa projeção que está aqui embaixo, que é a projeção horizontal. Olha como ela é bem diferente, porque é o que o observador está olhando de cima para baixo. Tá? E você tem esse terceiro plano, que é novo, que é o plano lateral, que representa a vista lateral dessa peça. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente finalizar e ter uma ideia melhor de como é todo o desenho dele. Eu coloquei um outro exemplo aqui com o dadinho, né? Porque o dado, por ter essa numeração, ela facilita muito o entendimento, né? Ele facilita a visualização para que vocês possam entender melhor, tá? Então vamos ver aqui, ó, esse primeiro desenho, tá? Você tem aqui, ó, o plano horizontal, o plano vertical, horizontal e o lateral, tá? Que seria a vista daqui para cá frontal, a vista superior e a vista, no caso aqui a vista superior você vê de cima para baixo, mas a projeção está aqui nesse plano, tá? A vista frontal, né, o observador está aqui, mas a projeção está aqui no plano vertical, tá? E a lateral
o observador está nesse ponto aqui, está em pezinho aqui, olhando para cá, e ele vê a projeção nesse plano lateral, que é a vista lateral esquerda. Tá? A gente pode reparar que nessa vista você tem os 3 pontinhos do dado, você tem ele aqui também. Na frontal você tem 1, e ele enxerga 1 e a projeção é 1, e na superior, né, se eu tiver um carinha aqui em cima, ele vai olhar de cima para baixo em um ângulo de 90 graus, ele vê 2 e a projeção é 2. Tá? E aí, o que a gente faz? Vamos para essa segunda etapa aqui. Esses 3 planos, eles podem ser abertos, eles serão abertos dessa maneira, como se você estivesse abrindo aqui, tivesse dobrado, pudesse abrir, tá? Esses 3 planos, onde você tem a dobra nessa parte, até ficar igualzinho a esse aqui, ó. E aí a gente tem aqui um entendimento que eu peço muita atenção nessa parte, tá? Que a gente vai usar sempre essa mesma ordem, que vai ficar dessa maneira aqui. Quando você abre, ó, você tem aqui PV, PL, PH, né? Que é frontal, lateral e superior. Quando você abre, ele fica exatamente nessa ordem aqui, ó. Frontal que é um pontinho, ó, frontal, lateral, que são os 3 pontinhos. Quando abriu, ele ficou aqui do lado, sempre mantendo a mesma distância entre eles, tá? E a superior, que você está vendo de cima para baixo, que projetou na horizontal, que é essa aqui, ó, dois pontinhos do dado, tá? Essas distâncias aqui a gente chama de linha de rebatimento, tá? Essas tracejadinhas, e ela também faz essa curva quando você tem a projeção aqui da superior, tá? Tirando o desenho lá do plano por trás, ficaria exatamente assim, ó, frontal, lateral e superior. Ah, mas eu posso botar o superior embaixo da lateral? Jamais. A ordem será sempre essa, porque quando você abre o diedro, ele fica exatamente assim, frontal, lateral, esquerdo e superior, como está aqui, como está aqui e como está aqui. Tá? Então, eu não tenho como colocar o frontal para esse lado ou o superior aqui embaixo? Não, sempre seguindo essa mesma ordem. Tá? Então, para relembrar, né, os planos de suas respectivas vistas, PV, né, o PV, ele representa a projeção da vista frontal, o PL, que é esse aqui, a projeção da vista lateral esquerda, e o PH, que é o aqui de baixo, a vista superior. Tá? Então, está aqui bem discriminado isso para vocês, para que vocês comecem a entender e realmente não esquecer mais. Bem, então vamos lá. No livro de vocês, na página 196, tem esse passo a passo aí do Construindo Imagens, que fala para construir uma projeção ortogonal de uma pirâmide de base quadrada. Né? Então, tem a pirâmide que foi dada aqui, tá? E tem 3 passinhos da construção aqui. Tá? E no livro vocês também têm aqui os 3 planos, ó, PV, PL e PH. Frontal, lateral esquerda e superior. Tá? Ué, mas como é que eu vou fazer isso? Como, galera? Primeiro vocês têm que medir quanto tem aqui cada lateral da base, né, cada aresta da base dessa pirâmide. Tá? Vamos supor que aqui tenha 2 centímetros. Então, a base que vocês vão colocar aqui nessa projeção é 2 centímetros. Se o carinha estiver aqui, olhando de frente, que é a vista frontal, ele não vê... a gente sabe que essa face aqui, né, ela está oblíqua, ela não está totalmente paralela, mas ele vê dessa forma aqui, ele vê um triângulo. Então, a projeção de qualquer uma das faces de uma pirâmide é sempre um triângulo. Ok? Então, aqui, ó, olhando na vista frontal, você tem que pegar a altura que vai da base desse centro aqui, então você pode ligar com um X e vai subir aqui a altura, então será essa altura daqui, tá? Isso todo mundo já fez várias vezes, né? Qual é a altura da pirâmide? Então a gente não mede por essa aresta, a gente mede pelo centro da base até o topo, tá? Do centro da base até o topo a gente vai ter a altura, ok? E depois eu desenho então o triângulo, tá? Tá desenhado o triângulozinho aqui, que é a face frontal. Ele está projetado no plano vertical. Para a vista lateral esquerda seria o plano lateral, que o observador está desse lado aqui, tá? Tá olhando para cá. Qual é a altura? Qual é a base? É exatamente a mesma
do plano vertical da vista frontal, né? Uma pirâmide de base quadrangular não pode ter tamanho diferente, nem de altura, nem aqui da base. Então, se aqui é 2 e se aqui é 3, aqui também vai ser 2 e aqui vai ser 3. E ponto. Tá legal? Bem, e se tiver aqui uma pessoa olhando de cima para baixo, exatamente com um ângulo de 90 graus, o que ele está vendo aqui? Ó? Ele vê exatamente um quadrado, porque a base é a quadrangular, né? Ele vê esse ponto aqui que é o topo da pirâmide, e ele vê, né, as 4 faces de forma oblíqua, mas ele vê exatamente dessa forma. Então, a forma mais correta aqui, você faz o quadrado. Qual é a largura do quadrado? Esse aqui é 2, aqui também é 2. Eu tenho que obedecer a mesma largura, tá? 2 por 2. Aqui também deve ser 2, aqui também deve ser 2. Então, a gente faz esse rebatimento aqui. Depois eu vou explicar para vocês direitinho, numa aula do Meet, como é que a gente faz isso, tá? Mas que é bem tranquilo fazer, a gente faz com compasso. E tem aqui os rebatimentos, né? Da frontal para a lateral, com a mesma altura, e da lateral para a superior, com o mesmo comprimento. Ok? Então, a gente tem o que de resposta? Frontal, lateral e superior. Tá? Eu repeti isso aqui para reforçar ainda mais para vocês. Tá? E seguindo a explicação dada em aula e o passo a passo ao lado, construa esse mesmo exercício no espaço do livro, onde está lá para você construir, da página 197. Tá? Então, isso aqui é para que vocês possam fazer lá no livro, para depois vocês mandarem para mim. Tá legal? Seguindo exatamente esse passo a passo, sem dificuldade nenhuma. Lembrem-se de obedecer a ordem, né? Como está aqui, né? PV, PL, PH, frontal, lateral e superior, sempre traçando essas linhas para que se mantenham alinhados. Tá? E para finalizar aqui agora, eu estou mandando para vocês aqui um exercício para que vocês façam em casa, tá? Que é o seguinte, vamos lá. Em uma folha do seu bloco A4, branca e sem pauta, isso não está no livro, construa as projeções ortogonais dos seguintes objetos, seguindo o mesmo processo de construção desse que a gente viu aqui agora na página 196 da pirâmide. Então, vocês vão fazer um cone e uma esfera. Tá? Lembrando daquele desafio do cone, tá? Então, já dando uma colinha para vocês, como é que vai ser a projeção, né, na vista, num plano vertical? Vai ser um triângulo. Tá? No plano horizontal, uma circunferência. E no plano lateral, a mesma coisa, um triângulo. Tá? Porque o cone, quando você coloca exatamente de frente, você não está vendo essa forma circular. Então, ele é um triângulo tanto para vista frontal quanto para lateral, e na superior, o observador vai sempre enxergar uma circunferência. Tá? Então, aí a gente responde aquele desafiozinho lá do início. E é o que vocês vão fazer. Tá legal? Então, vocês podem trabalhar com essa medida aí de base 2 centímetros, altura 2,5 a 3 centímetros, não tem nada. Quanto maior vocês fizerem na folha, melhor. E não esqueçam de desenhar, né, os planos vertical, horizontal e lateral, para depois projetar o cone e a esfera. Então, são 2 exercícios diferentes. Um para o cone e um para a esfera. E a esfera é como se fosse uma bola de futebol. Tá? Como é que seria a vista frontal, lateral e superior da esfera? Fácil, né? Bem, ao finalizar o seu desenho, você vai escrever nome, número e turma, como a gente já tem feito várias vezes, com letra bastão e caneta azul. Pode ser até azul ou vermelha. Você vai tirar uma foto nítida e colorida com o seu celular. Se preferir escanear também colorido, pode, porém a imagem tem que ser em JPEG, tá? Imagem JPEG, porque está dando muito problema. Quem está mandando em doc de Word e até o PDF está dando problema. Então, imagem JPEG, seguindo as orientações passadas em sua Google Sala de Aula. Então, dá uma olhada lá nas atividades, só para que vocês possam seguir aquelas orientações. Lembrando, como eu lembro sempre, galera, as atividades entregues após o prazo não serão aceitas ou avaliadas. Então, trabalhem dentro do prazo. O prazo para esse aí é para o dia 7 de outubro. Então, no dia 8, eu já não estou mais recebendo essa atividade. Tá? Eu estou recebendo agora a atividade de 2, 3 meses atrás. Gente, já não é para mandar mais, tá? É sempre dentro do prazo. Eu só vou avaliar aquilo que eu recebo dentro do prazo que eu estou dando. Então, pessoal, eu fico aguardando, né? Caprichem nos desenhos de vocês, tá?
podem botar uma corzinha, podem colorir se preferir, mas não esqueçam jamais de colocar nome, número e turma, e quando mandar para mim, eu tenho lá certinho o exercício de vocês. Tá legal? Como a gente faz no colégio, a gente coloca o nome, número e turma, me entrega, da mesma maneira. Portanto, cada um faça o seu, tá? E mande para mim. Tá? Vocês têm uma semana para isso. Tá ok? Então é isso, galera. Por hoje é só, tá? Acompanhem essa aula também com o livro, vocês que têm um livro, que vai ficar bem mais fácil. Tá legal? Eu aguardo vocês então aí na próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço aqui do Barros. Tchau, tchau.